Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o Alessandro, professor de Geografia, novamente com vocês. Tudo certinho? No isolamento social? Beleza, o mundo está voltando ao normal, mas as escolas voltarão depois, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre estrutura geológica, capítulo 9 do livro 1, certinho? Beleza? Estrutura geológica, capítulo 9. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente fala em estrutura, nós falamos em estudo. Então, nós vamos pegar, não é, e fazer um estudo. Estudo do quê? Estudo dos terrenos geológicos. Dos terrenos geológicos. Certinho? Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Veja bem, no máximo o que nós temos que responder? Beleza? Olha, alguns terrenos geológicos se responde uma coisinha, outros se responde outra. Mas geralmente, tente pensar assim. Quando você está no estudo dos terrenos geológicos, você tenta ver o tipo de rocha, a idade dessas rochas, do terreno, portanto, não é? Qual é a forma do relevo dessa região, ver a viabilidade econômica que possui, certo? E o que mais? E veja o processo geológico predominante, se é erosão ou deposição. Se você pensar desse jeito, você estuda completamente as estruturas geológicas ou os terrenos geológicos. Então vamos lá. São 3 terrenos geológicos. Um deles é chamado de escudos cristalinos, certinho? Escudos cristalinos. Beleza? Tudo bem? E aí eu vou falar o conceito e falarei aqui dentro do Brasil também. Olha só, o escudo cristalino, ele também pode ser chamado de núcleo cratônico, também pode ser chamado de cráton e também pode ser chamado de núcleo arqueado. Certo? Esses são os nomes que você pode encontrar numa prova. Veja bem, o escudo cristalino, ele tem algumas características. É uma estrutura, né? Ou um terreno geológico, é uma estrutura que tem a forma convexa, certinho? O que é isso, professor? É assim, ó, certo? E aí você vai ter esses símbolos aqui, muitas vezes, em algum desenho que aparece. Ah, professor, o que é esse chés aqui? É para marcar? Não, querido. Esse chés aqui é o que? Esse chés aqui, tem os gatinhos fazendo barulho ali, meu Deus. O chés aqui, meu filho, é justamente porque essa estrutura tem as rochas cristalinas predominando. E as rochas cristalinas, elas são representadas na geologia por esse chés aqui, certo? Professor, se eu colocar uma bolinha aqui, ela sai ou ela fica parada? Ela sai. Se ela sai, o que você vai pensar? Que a erosão é o processo geológico predominante, certo? E essas rochas cristalinas, esse terreno que forma o escudo cristalino, ele é antigo? Nossa, é uma estrutura bastante antiga, certo? Que vem lá da era pré-cambriana, ou seja, bastante antiga, certinho? Beleza? Olha que fácil, gente. Olha que tranquilo, beleza? E por ser uma estrutura bastante antiga e que sofreu ao longo do tempo o processo erosivo, você tem relevos bastante desgastados e rebaixados. O que quer dizer isso, professor? Que nós temos uma estrutura de relevo bastante desgastada e de baixas ou modestas altimetrias, certo? Nessa estrutura aqui, o que você encontra? Você encontra recursos,
né, ou reservas, você vai encontrar as grandes reservas de minerais não energéticos ou metálicos, certo? Então é nessa estrutura que a gente encontra isso. Exemplo, ferro e exemplo, ouro, certo? Tudo bem? Viu como é facinho? É bem tranquilo, né? Certo? Na página, vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha, certo? Na página 73 da apostila de texto, né? Você tem o quê? Você tem aqui as estruturas geológicas, certo? E aí, olha só que bonitinho, você tem aqui as estruturas do Brasil, certo? Ó, que bonito, que lindo, as estruturas geológicas do Brasil. E aí, você vai perceber lá que a estrutura escudo cristalino ocupa aproximadamente 36% da área do Brasil, né? Certinho? Formando pelo escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Fácil, né? Muito tranquilo, certo? Professor, o que é rocha cristalina? A rocha cristalina é a rocha magmática, aquela formada pela solidificação do magma, e também as rochas metamórficas, que são aquelas rochas, não é, que são originadas de outras rochas pela altíssima pressão e altíssima temperatura. Beleza? Vamos lá. E o item B? Vamos lá. O B são as bacias sedimentares. O que a gente faz com as bacias sedimentares? As bacias sedimentares, a gente faz a mesma coisa, a gente tenta responder da mesma forma aqui, certo? Vamos lá, olha só que facinho. A bacia sedimentar não tem um nome específico, certo? Poderia ser bacias estratificadas, mas esse nome não aparece em prova. Olha só, a estrutura dessa bacia sedimentar forma côncava, olha só, então seria isso daqui. Lembra que a estrutura cristalina, ela é a base de tudo, então aqui é um embasamento cristalino, não é o escudo, certo? E aí, como essa região sofre processo de deposição, sedimentação, é o processo geológico que predomina, o que você vai perceber? Você vai perceber que aqui vai ser depositado matéria, e essa matéria depositada vai se tornar rocha sedimentar. Então a rocha predominante nessa região, por depósito, né, é a rocha sedimentar, ou rochas sedimentares, certo? Beleza? Olha que facinho. O que é a rocha sedimentar? É aquela originada pela deposição da matéria. Se a matéria for orgânica, ou seja, restos de vegetais, resto de ser vivo, né, micro-organismos marinhos, vai formar, que é a riqueza que se encontra nessa região, as chamadas reservas de combustíveis fósseis. Então, olha onde que se encontram os combustíveis fósseis, certo? Olha que fácil. E aí, veja bem, essa estrutura geralmente vai formar um relevo aplainado, certinho? Parecendo planícies, inclusive planícies são formadas aqui. Tudo bem? Agora presta atenção, essa estrutura tem várias idades, depende do tipo de depósito, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Veja bem, aqui no Brasil, 64% da área brasileira, da área do Brasil, é de bacia sedimentar, terrenos sedimentares. E existe, por exemplo, a bacia amazônica, certo? Que olha só, que se formou recentemente, na era Cenozoica, certo? E existe, por exemplo, a bacia paranaica, que se formou na era
mais antiga, não é? Na era, vamos dizer assim, a era mais antiga é a pré-cambriana, mas a era paleozoica é uma das mais antigas, ó, paleozoica, certo? Olha que facinho, gente, certinho? Tanto é que aqui, ó, o depósito de florestas primitivas gerou lá no sul, são pequenas as reservas, mas no contexto do Brasil, as maiores reservas de carvão mineral do Brasil, certo? Viu como é facinho? Viu como é tranquilo? E por último, derradeira, nós vamos falar de uma coisa que não tem no Brasil. Não tem no Brasil, que são os chamados dobramentos modernos, certo? E por último, nós vamos falar sobre os dobramentos modernos. Existem os dobramentos antigos, mas eles não são. Eles já são incluídos dentro do contexto das estruturas de terrenos cristalinos. Dobramentos modernos, certo? Uma coisa você tem que saber, aqui no Brasil não existem aqui no Brasil, certo? O Brasil só tem bacias sedimentares e escudos cristalinos. Os dobramentos modernos, eles ocorrem, ou surgem, né? Ocorrem na zona de contato entre as placas tectônicas, que a gente já viu o que é, certo? Olha que facinho, vimos na última aula. E aí ocorrem, né, nesta região, e é um lugar que tem muitos terremotos e vulcanismo. Ou seja, tem muita instabilidade geológica, certo? E o resultado desses dobramentos modernos que surgiram na era cenozoica, é por isso que são modernos, né? Porque é muito recente, vai formar grandes cadeias montanhosas, ou seja, regiões muito altas, cujo exemplo mais próximo daqui é a Cordilheira dos Andes, certo? O Himalaia é mais alto e por aí vai. Viu como é facinho? Você estudar estrutura geológica é bastante simples. Tudo bem? Próxima aula a gente já vai para o outro assunto. Um abraço. Até mais. Dúvidas é só perguntar nos grupos, nas redes sociais e também via escola. Tudo bem? Abraço.